já, como interrogatório, já mandasse para o fórum para ir para a audiência de conciliação, que eu não faço, quer dizer, conciliação não tem nem o que conciliar, na verdade. O que foi exigido na justiça foi lá, exigiu audiência, instrução, julgamento, coloca testemunho, se não exigir, se quiser encerrar o assunto lá, encerra, não tem problema, se quiser arquivar, tanto faz. Mas se for até o fim, estou tranquilo que eu tenho prova, testemunho, lá na frente, só vai arquivar, depois no final não vai dar nada. Não tem que falar. Resumo jurídico. Declarações. Pessoa ouvida com fonte de informação, não necessariamente investigado, pergunta pode existir livremente. Interrogatório, pessoa tratada como investigado, ato formal, direito de ciência, apenas no ato de informação, detalhe. Mesmo quando alguém presta declarações, a pessoa continua tendo direito ao silêncio, direito de advogado, não é isso, ele está enrolando, filho, não enrola. No termo, como ocorreram dois atos, declarações, mais ciência, juridicamente falando, deveria constar o título completo, termo de declarações e ciência. Nossa, deixa de ser burro, filho. Matemática 1 mais 1 igual a 2, filho. Não sabe o que é isso, então? Oh, meu Deus! Ah, não existe? Então por que fez 2 atos num só? Então, se não existe é porque a lei não permite 2 atos num só. Ué, doido! Ei, meu Deus! Se não pode colocar 2 dias, é porque não pode fazer 2 atos também, mas não. O Código de Processo Penal não determina um modelo formal obrigatório de título para os termos de inquérito. O que a lei exige é o ato seja reduzido a termo, conste quem participou, conste o conteúdo das declarações, o documento seja lido e assinado, ou seja, a exigência é a redução a termo do conteúdo. Na prática, delegacia costuma usar modelos padronizados como termo, declarações, interrogatório, ciência, reconhecimento e entrega. Quando ocorre mais de um ato no mesmo documento, o mais comum é manter um único título padrão e inserir os demais atos no corpo do texto. Após prestar declarações, o declarante foi cientificado e que poderá ser novamente ouvido. A ciência está. Tá, filho. Mas não foi isso que ocorreu. Acorda, não dorme. Mesmo dividindo, acorda, meu Deus, fala coisa com coisa. Nossa, eu tenho ódio de pessoa que finge que é louco, meu Deus. Dividido em 2 oitivas, a oitiva de hoje não foi reduzida a termo, mas consta declarações. Entende o que eu falo, meu Deus? Nossa, que difícil isso. Nossa, parece que eu estou falando com retardado mental, meu Deus. Oh, mas difícil uma coisa dessa, meu Deus. Oh, nossa, meu Deus do céu. Não dá vontade de dar porrada no GPT. Essas respostas não foram efetivamente registradas exatamente. Nossa, eu estou falando isso já faz quase meia hora, meu Deus. Se isso ocorreu exatamente assim, então a questão jurídica é a seguinte: vamos ver se vai falar coisa com coisa, porque não é possível, não fala. Oh, meu Deus, tá difícil aqui. O que a lei exige quando há declarações? Quando alguém presta declarações em inquérito, a lei exige que essas declarações sejam reduzidas. Exato! A autoridade policial deverá reduzir a termo as declarações do ofendido e das testemunhas. Reduzir a termo significa registrar por escrito o conteúdo das palavras. Não é necessário escrever cada palavra literal, mas precisa haver registro do conteúdo. O problema que você descreve ocorreu perguntas, respostas, exato, mas o termo não contém o conteúdo exato. Nossa, que difícil. Ô burro, meu Deus do céu. Então existe uma inconsistência documental. Exatamente isso. Nossa, que difícil. Demora 1 bilhão de anos para entender uma coisa que eu estou falando desde o começo, meu Deus. Era para estar entendido lá na primeira linha, me demora 500. Está parecendo um policial lá. Faz um discurso inteiro para lá no final repetir o que eu já tinha falado na primeira fase. Eu estou falando na primeira fase. Em tese, o Cláudio cometeu prevaricação. Aí o cara faz um discurso inteiro. Aí lá no final ele quer me explicar o que significa em tese. Se eu já mostrei o meu entendimento em tese lá numa das primeiras respostas, lá no final do discurso ele quer falar, quer tentar dar aula para mim o que é em tese. O que significa em tese, o que pode configurar, o que é uma hipótese, que ninguém investigou, ninguém sabe se é ou se não é.
Ele quer ensinar um pós-doc em entendimento, falando que tem pós-doutorado sem apresentar documentos de pós-doutorado completo. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Então existe uma inconsistência documental, exato, porque o título indica declarações, mas o conteúdo não registra essas declarações. Nesse caso existe a interpretação jurídica. O termo está incompleto. O termo foi usado apenas para formalizar a presença e ciência. As respostas ficaram fora do documento. Isso. Por que isso é importante? No inquérito, o valor do documento depende justamente do fato de que o conteúdo do depoimento foi registrado. Se o conteúdo não aparece no termo, então juridicamente não existe declaração formalizada naquele documento. Ou seja, o documento pode ter o título declarações, mas não cumpre plenamente a função de termo de declarações. Ah, agora falou coisa com coisa. Nossa, que difícil. Ô, caramba. Tá difícil, hein? Pô, levado 1 milhão de anos para falar coisa. Como isso costuma ser resolvido? Quando alguém percebe isso depois da oitiva, não foi depois, eu percebi na hora e exigi, mas para não arrumar encrenca, como eles recusaram, simplesmente saíram e embora. Não é que eu percebi depois, tudo que eu falei é o que eu... Pois é, o nervoso que ele estava falando não é nervoso, é o cara que tem entendimento profundo da lei, percebeu várias inconsistências e já apontou uma por uma ali. Porque você não precisa de advogado. Não se fala isso para o cidadão. Se o cidadão falou, eu vou trazer advogado, o que ele tem que responder é, tudo bem, é seu direito, você traz se quiser, se não quiser, não traz. É isso que ele tem que se posicionar. Agora, se o cidadão fala, vou trazer advogada, e ele já parte como um ataque e se defende, não, mas para que trazer advogada porque você duvida de nós? Aí já, ele tá se defendendo porque ele está alegando que é um ataque. Não tem ataque nisso. Tem apenas a manifestação do direito do cidadão. Vou trazer advogado por quê? Porque é meu direito. Não é porque eu duvido com isso, independente disso, eu duvido ou não entra em questão. A questão é meu direito levar advogado caso eu queira e ponto. O que ele tem que posicionar tá bom, tá certo. Se você quiser trazer, você traz. Se não quiser, não traz. Essa parte é seu direito. A gente não mexe nisso. Se trouxer, a gente vai te ouvir na presença de advogado. Se vier só você, a gente escuta você. Não tem que ficar aqui discutindo quanto a isso. Mas não, o questionamento foi apenas manifestações de inconsistência. E eles, é direito meu falar e é direito deles ouvir sem me constranger, como se o questionamento fosse de patologia mental. Não, questionar não é ser louco. Ser louco é ficar quieto diante de inconsistência. Aí a pessoa é leiga, é louca, é maluca. Não, o entendimento que eu tenho, ficar quieto só se eu fosse burro. Não, eu tenho que falar mesmo, é meu direito ficar em silêncio. É meu direito de responder com as minhas palavras, caso eu queira. Se ele está em pouco, eu tenho que ficar no sim ou não. Eu posso ficar em silêncio, eu posso sair da sala se eu quiser, inclusive. Não, eu não vou responder sim ou não, vou responder com as minhas palavras. Se quiser ouvir minhas palavras e registrar, beleza, não quer, você nem sai da sala, eu não sou obrigado a falar o que ele quer. Porque, na verdade, quem restringe o sim ou não, na verdade, isso é tentativa de do cidadão se autoincriminar. O que ele quer é, você matou? Ele quer que a pessoa responda, sim, eu matei, pronto. Aí fala que é assassino, já vai pra cadeia. Não, depende do contexto inteiro. Deixa a pessoa falar a palavra que quiser. Não tem que falar que matou nem que não matou. A pessoa vai responder a palavra que quiser. Dentro de um contexto, quem vai avaliar quem? É o juiz. E eu falo pensando não é em polícia, que a polícia não vai resolver nada. Eu falo pensando em quem vai receber lá na frente. É o juiz ou a juíza que for pegar lá na frente. Eu já falo porque aquilo vai chegar na mão do juiz, lá na frente. Eu não estou pensando, estou nem minimamente preocupado o que o delegado acha, o que não acha, o que o escrivão tanto faz. Eles não têm poder para resolver nada ali. No máximo, eles vão ouvir o que eu registrou, o que eu quero que ele registre. Quem vai decidir lá na frente, caso vá para frente, é o juiz ou juíza. Então, eu não estou preocupado com o que eles acham de achar. Se eles acham que eu estou nervoso, que eu sou louco, deixa achar o que quiser. Vocês me tratam como retardado, não estou nem esquentando a cabeça. Lógico que é chato, né? Ficar num ambiente que as pessoas estão ali fazendo parecer que eu sou louco. É chato, né? Para mim, tanto faz. Pode tratar do jeito que quiser. Eu fui lá, respondo, eu quero que registre exatamente o que eu falar. Se eu falar que quer ficar quieto, tudo bem, respeitei. Pronto. Só aí. Quando alguém percebe isso depois, eu tive o caminho mais como apresentar a declaração. Não, eu não vou pedir nada de declaração. Nela a pessoa registra ato como? Que respondeu pergunta, como é que é? Quando alguém percebe isso depois, eu tive o caminho mais como apresentar a declaração.
Nela a pessoa registra algo como que respondeu perguntas, que o conteúdo das respostas não consta no termo, quem entregou o documento escrito para ser anexado, e isso serve para complementar o registro